veterano negro é intimidado por policiais em bar, mas a ligação que fez transformou tudo. Tiago estava sentado no fundo do bar, as luzes piscando e a música abafada se misturava ao murmúrio nervoso dos vocais. Ele sentia cada olhar, cada sussurro que dançava no ar pesado do pequeno vilarejo. Os rostos ao seu redor, familiarmente desconhecidos, tinham cabelos grisalhos e cicatrizes de histórias passadas. E enquanto ele tomava um gole de sua cerveja, percebia que o passado nunca se afastava. Ele era um veterano, um homem que havia visto o mundo além dos limites de sua cidade. Mas naquela noite, as águas estavam turvas. Um grupo de policiais entrou no bar, como uma tempestade que se anuncia. O clima, anteriormente despreocupado, se transformou instantaneamente. Eles eram grandes, imponentes. E o jeito que olhavam para Tiago não era apenas curiosidade. Era desdém, um eco de poder que reverberava entre as mesas. Tiago sentiu aperto no peito, o nó na garganta, memórias de sua juventude voltando à tona. Um amigo de infância que não tinha tido a mesma sorte, hibridado por aqueles mesmos homens. Justo ali, entre olhares dissimulados e sorrisos cínicos, o passado estava prestes a cobri-lo de novo. Você não pertence a esse lugar. Ele ouviu um dos policiais dizer, a voz pesada como chumbo. A intimidação era palpável. Ele respirou fundo. Sua mão tremia ligeiramente ao encostar a caneca na mesa. O bar inteiro parecia respirar com ele. Um silêncio tenso, como um fôlego preso. Mas foi quando Sofia entrou que tudo mudou. Sofia tinha uma presença distinta. Sua energia vibrante iluminava o lugar, em meio à sombra crescente da opressão. Ela era uma estudante de direitos humanos, com uma mente afiada e um olhar que desafiava o mundo. Quando ela se aproximou de Tiago, suas palavras eram uma chama. Podemos fazer algo! A luta não acaba aqui, disse, com uma paixão que incendiava a esperança no coração dele. Os olhares dos policiais mudaram, agora com um toque de raiva e desconfiança. Sofia e Tiago estavam unidos por uma causa maior. E ele sentiu que aquela conexão era uma luz em meio à escuridão. Eles começaram a investigar, a se debruçar sobre os segredos que corriam pelas veias da comunidade. E logo descobriram uma rede de corrupção que ligava aqueles policiais a brutalidades injustificáveis. As dores do passado se entrelaçavam nas suas ações. E cada revelação trazia à tona o amigo de Tiago, cuja história nunca fora contada. Mas a verdade tinha seu preço. À medida que os dois se aprofundavam, a vida de Sofia tornou-se uma linha fina entre a esperança e o perigo. As ameaças não eram mais sutis, e Tiago sabia que deveria proteger não apenas Sofia, mas também o futuro dele. Ele encarava seus medos e seus fantasmas, lutando contra a opressão que se escondia sob uma fachada de autoridade. E quando ele achou que tudo tinha atingido um clímax, o telefone tocou. Uma mensagem anônima. Seria um aviso? Um novo desafio? A tensão pairava no como um fogo hesitante antes do próximo ato. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí,
deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! O telefone tocou novamente e Tiago sentiu um frio na espinha. O som estromboso ecoava na sua mente como um tambor anunciando uma tempestade. Ele olhou para Sofia, que já estava com o celular na mão, o rosto pálido. Antes que pudesse perguntar, ela desbloqueou a tela e seus olhos se arregalaram. O que ela viu era algo que nenhum dos dois esperava. É do tio Carlos, ela disse, a voz trêmula. Ele está preso. Tiago ficou paralisado. O tio Carlos era um dos pilares da comunidade. Trabalhador, honesto. As noites em que Tiago e seu amigo brincavam no quintal, ouvindo as histórias que ele contava, vieram à mente. Como assim, preso? O que aconteceu? Ele questionou, a tensão se instalando. Ele foi acusado de coisas horríveis. Sabe, coisas que os policiais fabricam. Eles disseram que ele estaria envolvido em tráfico. As palavras saíram de Sofia como um sussurro rouco, quase incrédulo. Eu não posso acreditar. O bar, antes o espaço abafado de medo e tensão, agora estava mergulhado na incerteza. Vidas estavam mudando em um instante. Enquanto Tiago tentava processar a informação, um dos policiais, aquele que havia falado com desdém, se aproximou. Com um olhar de desprezo, ele se virou para Sofia. Seu tio não é nada além de um criminoso, e você sabe disso. Ele disparou na cara dela. O ambiente reagiu como uma panela de pressão, a pressão acumulando-se a cada instante. O olhar de Sofia era de desafio, mas Tiago podia ver o medo nos seus olhos. Ele não podia deixá-los intimidar. A adrenalina explodiu dentro dele. Você não sabe o que está falando? O Carlos ajudou a construir este bairro e você sabe. Foi nesse momento que o inesperado aconteceu. Um grito atravessou o murmúrio. Uma mulher, sentada em uma mesa próxima, se levantou. Eles não estão mentindo, Tiago. O Carlos, ele estava em uma reunião com os homens do tráfico há 3 semanas. A revelação caiu como uma bomba e o bar prendeu a respiração. Tiago ficou atordoado. A mulher continuou, com a voz tremendo. Vi com meus próprios olhos. Ele estava falando com eles. Os olhares se voltaram para ela, os murmúrios aumentando como um furacão. Sofia balançou a cabeça, incrédula. Não, isso não é possível. O tio Carlos nunca faria isso. Mas o que mais poderia esconder? Os fantasmas do passado de Tiago voltaram com força total. Lembranças de um amigo, as histórias sussurradas entre sorrisos e promessas. Seu coração batia rápido. Ele sabia que a verdade poderia ser ainda mais devastadora do que pensava. Eu preciso falar com ele, Tiago disse, sua voz baixa, mas determinada. Se isso for verdade, precisamos descobrir o que está acontecendo de verdade. Eles estão envolvidos até o pescoço, o policial zombou, olhando de Tiago para Sofia. E se vocês buscarem a verdade, podem acabar pagando o preço. Mas Tiago não tinha tempo para desespero. A conexão que ele tinha com Sofia era agora a única coisa que fazia sentido. Nós vamos descobrir isso, declarou com mais coragem do que sentia. A tensão no ar era visceral. O que ele não sabia era que aquele caminho levaria muito mais longe do que imaginava. O telefone vibrou novamente na mesa. Não! Sofia gritou, sua mão apertando a caneca como se quisesse quebrá-la.
Ela olhou para Tiago com os olhos cheios de urgência. É uma mensagem anônima. A voz de um desconhecido surgiu na tela. Se vocês não pararem, vão se arrepender. Os mortos não falam, mas eu posso fazer você ouvir. O silêncio cortou o ambiente. E Tiago soube que estavam muito perigosamente perto de algo impensável. Uma linha tinha sido cruzada, e a verdade que buscavam poderia custar suas vidas. Quem estava por trás da mensagem? E o que mais estava escondido? O telefone vibrou novamente na mesa. Não! Sofia gritou, sua mão apertando a caneca como se quisesse quebrá-la. Ela olhou para Tiago com os olhos cheios de urgência. É uma mensagem anônima! A voz de um desconhecido surgiu na tela. Se vocês não pararem, vão se arrepender. Os mortos não falam, mas eu posso fazer você ouvir. Um calafrio percorreu a espinha de Tiago e o ambiente ficou em silêncio, como se todos tivessem prendido a respiração ao mesmo tempo. Ele encarou Sofia, que já estava pálida. O que isso significa? Quem está por trás disso? O medo a envolvia e a mesma adrenalina pulsava nas veias de Tiago. As paredes do bar pareciam estreitar ao redor deles, e a tensão no ar era insuportável. Um dos policiais, que havia assistido tudo de longe, se aproximou mais, com um sorriso desdenhoso dançando nos lábios. Acho que é hora de vocês entenderem em que tipo de jogo estão se metendo, ele disse, olhos brilhando de satisfação. A mente de Tiago corria. O que ele poderia fazer? Mas nesse exato instante, uma batida forte ecoou pela porta de entrada. O som interrompeu tudo e os olhares se voltaram para a entrada. O que Tiago viu o deixou paralisado. Era Carlos, o tio dele. Mas não era o sujeito amável, bondoso que ele sempre conhecera. Ele estava com os olhos arregalados, o rosto suado e as roupas desgrenhadas. Parecia quem tinha corrido. Com as mãos levantadas em rendição, Carlos gritou: Tiago! Sofia! Eu te tô em casa! Os murmúrios começaram novos, uns sussurrando. Desconfiança, outros em choque. O que você está fazendo aqui? Tiago perguntou, sabendo que a situação não poderia ser mais complicada. Cada palavra era uma luta contra a incredulidade. Eles me colocaram na cela, Tiago. Carlos respirava rápido, como se tivesse corrido uma maratona. Eu não sou nenhum criminoso. Você precisa acreditar em mim. Os policiais trocaram olhares, evidentemente divertidos com a cena. Tiago sentiu um nó se formar em sua garganta. Mas como você conseguiu? Sofia murmurou, claramente imersa em confusão. Carlos ignorou a pergunta dela e virou-se para a multidão. Eu fui preso por causa das evidências que eles forjaram. Estava atrás de informações sobre a corrupção. Sabe, aquele tráfico que você menciona. Aquele que liga vocês. 8 homens, e eles me prenderam. Mas eu ouvi e vi mais do que querem que eu veja. A cada palavra, o ambiente se tornava mais carregado. Sofia puxou Tiago para mais perto, tentando processar o que estava acontecendo. Você tinha que estar envolvido em algo ruim, tio Carlos, ela disse, a hesitação em sua voz soando quase como uma acusação. Nesse instante, a voz do policial ressoou com ceticismo. E sabemos como é, Carlos. Lamentamos, mas sua palavra não vale nada. Você está em nosso território agora. Tiago olhou para Carlos, procurando algo em seus olhos. A verdade estava ali. Mas o que era? Então,
Enquanto a adrenalina se intensificava, o que ninguém viu se desenrolava embaixo. Uma figura encapuzada surgiu rapidamente pela porta dos fundos. A pessoa puxou uma arma! E antes que Tiago pudesse gritar um aviso, um tiro disparou. O som ecoou explosivo, cortando a atmosfera tensa como uma faca afiada. Tiago ajudou a empurrar Sofia para o lado. E os gritos se ergueram em uma cacofonia de pânico. Os policiais correram, coceando pela confusão. Carlos! Tiago gritou enquanto a cena explodia em caos. Sua mente girava, sem saber em quem confiar mais. Essa figura desconhecida havia mudado tudo em um piscar de olhos. E quando a poeira da confusão começou a assentar, Tiago percebeu algo. Carlos não caiu. Ele estava em pé, apenas observando. O olhar furtivo, como se tivesse esperado aquele momento todo. O coração de Tiago afundou. O que mais ele não sabia sobre seu tio? O pânico se misturava à traição, e o caminho à verdade se tornava cada vez mais obscuro. A figura encapuzada fez o bar inteiro prender a respiração. O tiro havia sido disparado, mas não por ela. Em um estalo, a arma desapareceu nas sombras, enquanto Carlos, inexplicavelmente, se mantinha ereto. Tiago sentiu seu coração disparar. A cena diante dele era surreal. O tio que ele conhecia, o homem honesto e trabalhador, agora parecia um estranho em pé no meio daquela confusão. Carlos! Tiago berrou, mas a voz soou distante. A mulher que tinha denunciado Carlos estava paralisada e os policiais se lançaram para frente, buscando a origem do tiro. O caos reinava e Tiago viu o olhar furtivo de Carlos. Uma mistura de alívio e algo mais profundo, mais obscuro. Sofia puxou Tiago pela camisa, afastando-o do aglomerado de pessoas. O que está acontecendo? O que você sabe sobre isso? A voz dela tremia de medo e preocupação. Nossa, como tudo havia mudado rápido. Tiago não sabia mais em quem confiar. E então, uma nova batida ressoou contra a porta, mais estrondosa que a primeira. O coração de Tiago quase parou. Outra figura entrou. Desta vez, uma mulher. Com longo cabelo escuro e cicatrizes que contavam histórias de batalha. É melhor vocês se calarem, ela gritou, com uma voz que parecia rasgar o ar. A verdade vai expor todos vocês. O bar estava em pânico. Olhares estavam fixos em Carlos, em suas mãos que pareciam querer explicar e se defender. Mas Tiago viu algo nos olhos da mulher que o fez tremer. Era como se ela carregasse toda a dor da vida nas costas e sabia mais do que deixava transparecer. Carlos deu um passo à frente. Seu rosto estava transformado. Silvana, o que você está fazendo aqui? A pergunta estava carregada de surpresa e desespero. Silvana olhou para Tiago e Sofia e sua expressão endureceu. Não me façam perder tempo. Vocês não sabem com quem estão lidando. A verdade sobre os policiais, sobre tráfico. Isso vai além do que imaginam. E eles estão à espreita. A tensão aumentou enquanto todos no bar estavam segurando a respiração, esperando pela próxima bomba. O que você está dizendo? Que Carlos é inocente? Tiago gritou, sua voz tremendo. Mas a adrenalina o impulsionava a enfrentar aquela situação. Silvana inclinou a cabeça, sua voz suave, mas firme. Carlos não é quem você pensa que é. Ele estava se infiltrando, estava tentando derrubar essa rede de corrupção. O que você viu é uma cortina de fumaça. O verdadeiro crime
está muito mais próximo do que todos estão pensando. A revelação cortou como uma faca. Tiago olhou para o tio, buscando respostas, mas viu apenas desespero. O tempo parecia parar. Eu tinha que me proteger. Proteger você, Carlos explicou. A tensão na sua voz revelando medo e remorso. E então um murmurinho nasceu no meio da multidão. Alguém havia se aproximado. Outra voz cortando a atmosfera quente. Carlos, o que você está fazendo aqui? Você sabe que não pode estar aqui. A voz era familiar, mas Tiago não podia acreditar. Era Lúcio, um velho amigo do bairro, agora com um olhar de desdém voltado para Carlos. Lúcio, o que você sabe sobre isso? Tiago perguntou, a confusão se espalhando em sua mente. Eu sei muito. Vocês estão brincando se acharem que isso é apenas sobre corrupção. Às vezes, a coisa errada é a certa. E a verdade é um luxo que poucos podem pagar. Lúcio disparou, o olhar desafiador se fixando em Carlos. Um silêncio mortal caiu sobre o bar. O clima era denso, cada um lutando para entender o que significava tudo aquilo. Tiago se virou para Sofia, que estava pálida. O que está acontecendo, Sofia? E antes que ela pudesse responder, o bar explodiu em um grito coletivo. Silvana deu um passo à frente, seu olhar fixo em Carlos. Você se esqueceu de quem você realmente é. Todos vocês. A frase ecoou, pesada de significado e consequências. Neste momento, tudo se desmoronou ao redor de Tiago. O que ele achava ser verdade agora parecia em ruínas. Seu tio, seu passado, suas ligações. A única certeza que ele tinha era que a linha entre certo e errado havia desaparecido. O que mais estava escondido sob essa teia de mentiras? O que Silvana queria realmente dizer? Dois futuros se vislumbravam, um de desespero, outro de revelações. Era hora de decidir, submeter-se ou lutar por uma verdade que poderia destruir tudo o que ele acreditava. A tensão no bar estava insuportável. Silvana, com os olhos cheios de determinação, olhou bem nos olhos de Carlos. Você não entendeu, não é? Há coisas que vão além do que você imagina. O murmúrio se espalhou entre as pessoas, como fogo em palha seca. Tiago pressionou as mãos nos bolsos da calça, a pele fria se arrepiando. Ele precisava de respostas. Mas o que estava acontecendo? Carlos parecia hesitar. O rosto dele estava sobrecarregado de emoções. Silvana, chega! Você sabe. Que isso? É complicado. Tiago percebeu um nervosismo que nunca tinha visto no tio. O que ele estava escondendo? Lúcio, ainda ali, se enfureceu. Não se faça de inocente, Carlos. Todos sabemos que você não está em casa jogando baralho. Você tem um lado que nunca revelou. As palavras pesadas de Lúcio atingiram como uma lâmina afiada e o olhar de Carlos brilhou com algo que Tiago nunca tinha visto. Medo. Espera aí. O que você quer dizer com um lado? Tiago interrompeu, a voz tremendo de indignação. O ambiente estava pegando fogo. O bar inteiro olhava, aguardando o próximo passo daquela dança macabra. Ele estava envolvido com o tráfico, Tiago. É isso que eu quero dizer. Lúcio disparou como um canhão. As palavras reverberaram e a sala inteira pareceu encolher com o peso da verdade. Carlos piscou. E no momento seguinte, a expressão dele transformou-se de apavorada para irada. Eu também sei de você, Lúcio. Não se esqueça do que você fez. Ele deu um passo à frente, a mão controlada, como se estivesse ready para enfrentar o amigo.
E o que você sabe, Carlos? Que você era o espião? O que significam suas informações sobre mim? Lúcio acusou, seus olhos fixos. O clima estava tão denso que Tiago podia sentir a pulsação do coração na própria garganta. Sofia, apavorada, segurou o braço de Tiago. O movimento dela trouxe um momento de lucidez. Carlos, por que você nunca nos contou? O que estava acontecendo? Você estava se infiltrando, como Silvana disse. As palavras de Sofia foram um questionamento, mas um estalo de percepção. O olhar de Carlos escureceu. E ele parecia pequeno e perdido em meio às muralhas da confusão. Porque a verdade era que eu era um informante. Mas não como vocês pensam. Fui forçado. Eu tinha algo valioso. E eles precisavam disso. Eles me... Carlos interrompeu, a voz falhando como se algo o prendesse. Mas então, o inesperado aconteceu. Um grito explodiu na porta. Uma mulher que Tiago reconheceu instantaneamente como a mãe de seu melhor amigo. O mesmo amigo que sempre lhe falara daquele jeito que os policiais tratavam seu bairro. Entrou, o desespero escrito em seu rosto. Carlos, não! Ela estava chorando, sua voz cortando o ambiente como uma lanterna na escuridão. Naquele instante, Tiago pensou que o mundo girou rapidamente, como se todos no bar estivessem em um vórtice de mentiras e revelações. É você? Carlos ficou chocado, a expressão congelada. O que você está fazendo aqui? Eu vim te avisar. Eles estão vindo para você. Ela estava em pânico, cada palavra soando como um golpe. As pessoas ao redor começaram a murmurar. E o clima ficava mais pesado a cada sílaba. Tim está vindo. O que você sabe? Tiago perguntou, a sua respiração doendo com a incerteza. Mas antes que ela pudesse responder, um estrondo potente fez o bar tremer. Todos se viraram na direção da porta. E no momento seguinte, um grupo de homens armados irrompeu. Rostos encapuzados e as armas apontadas. O ar paralisou e a realidade de Tiago esmoronou diante dele. O que estava acontecendo? Eles são da força-tarefa, um dos homens gritou. E as almas presentes no bar congelaram de terror. Carlos, o que você fez? A mulher gritou, e Tiago percebeu com um choque que o que tinha para ser apenas uma noite tensa se transformava em um pesadelo. Carlos, agora descontrolado, tentou correr, mas foi cercado. O olhar dele passou rapidamente por Tiago. Um pedido silencioso de perdão. Tiago não conseguia entender o que estava acontecendo. Ele só viu o mundo girando ao seu redor. Uma verdade que ele nunca poderia ter previsto. Estamos aqui para acabar com a corrupção. Um dos homens gritou e Tiago sentiu uma onda de desespero. Entre gritos e armas, ele percebeu que tudo o que acreditava saber estava para sempre mudado. Carlos lançou um olhar suplicante e Tiago percebeu, em um instante devastador, que a confiança que tinha em seu tio havia morrido. A linha entre certo e errado agora era nebulosa. E a verdade estava mais distante do que nunca. Enquanto tudo se desenrolava, o som do metal colidindo fez o bar tremer mais uma vez. Corre, Tiago, vai! Disse Sofia. Mas ele estava paralisado. O que mais ele iria descobrir naquela noite? O que Carlos realmente era? A resposta estava prestes a vir à tona. E ele só poderia esperar. O estrondo do metal ressoou mais alto que a coluição de gritos
e confusão no bar. Tiago viu as armas levantadas. O medo tomou conta do lugar. Corre, Tiago! Vai! Sofia gritou, mas ele estava paralisado. Como em um filme, o tempo parecia desacelerar. Carlos estava cercado. Fuja! O desespero contorcia a voz de Sofia, mas o olhar de Tiago se fixou em Carlos. O homem diante dele parecia tão diferente do tio que ele conhecia. As cores do bar se tornaram mais sombrias. O clima denso e sufocante. Cada movimento era um eco de medo, e Tiago sentiu o coração acelerar. O amigo de infância, o tio, que sempre fora um pilar de sua vida, agora se via preso em uma situação que parecia um pesadelo. No movimento brusco, um homem encapuzado se acercou de Carlos. Você deveria saber que sua hora chegou, informante. A voz dele era como um veneno, cortante e tão fria que fez Tiago tremer. A visão dos homens armados parecia um túnel que se fechava ao redor dele. Como tudo havia chegado a esse ponto? Silvana, que até então se mantinha em silêncio, agora parecia intensa. Carlos, não! Não exponha sua vida! Ela gritou, e a tensão aumentou. Tiago queria entender, mas as peças do quebra-cabeça não se encaixavam. O que mais estava em jogo aqui? O caos estava se instalando. Os gritos de pessoas e o barulho das mesas sendo derrubadas criavam uma sinfonia de pânico. Tiago viu a mulher que entrara, a mãe do amigo, e a angústia no rosto dela. O que mais poderia acontecer? Foi então que tudo se desdobrou de forma abrupta. Um grupo de policiais que estava no bar se moveu para agir. Com um grito, um deles disparou. O som do tiro ecoou e o estilhaço de vidro explodiu ao redor. Tiago sentiu o mundo girar. Um calafrio percorria sua espinha. Um instante depois, o estrondo se mesclou ao silêncio. E a luz do ambiente parecia escurecer. E no meio daquele grito, ele viu Carlos se desabar. Não era um tiro que o atingia, mas algo muito mais inesperado. A mulher, a mãe do amigo, correu para ele. A verdade percutiu como um tambor. Carlos, não! E Tiago sentiu seu peito apertar. Carlos não estava sozinho. A verdade rapidamente. Se desnudou quando a mulher puxou um papel amassado de dentro de ese casaco. Ela se viró para la multidão. Aquí está a prueba. Carlos no es solo un informante. Él es el verdadero jefe de la organización. A confesión de él explodió como un foguete. Y las explosiones de murmurios y choque explodieron. Tiago mal conseguí procesar. Un hombre que él admiraba, que estaba siempre a su lado. Agora era esa figura tentadora. No, você está mentindo, Tiago berró, sua voz ecoando a negación en su corazón. Mas a mãe do amigo continuó, sin hesitaciones. Él fue el mastermind o tiempo todo. As palabras de la cortaron fundo y Tiago sintió como si el show estuviese se desvaneciendo sobre sus pies. O homem que considerou um herói era um vilão. A reação dos presentes foi instantânea. O bar, que antes era confuso, agora estava em choque. Olhares se voltaram para Carlos, que estava paralisado, uma mistura de raiva e incredulidade em seu rosto. Diz isso de novo, e eu juro que acaba aqui. A verdade não é para se expor, gritou um dos homens armados. Tiago sentiu seu estômago embrulhar. O que mais ele não sabia? O que mais estava escondido?
Assim, no meio de toda a agitação, a confusão mais profunda se instou em seu cérebro. O que significava isso tudo? As luzes do bar pareciam apagar. Cada respiração era um pesadelo. E o único pensamento era em como ele havia sido enganado o tempo todo. E no fundo de sua mente, um eco ressoava. A verdade pode ser mais mortal que uma bala. Carlos não estava sozinho. A verdade rapidamente se desnudou quando a mulher puxou um papel amassado de dentro de seu casaco. Ela se virou para a multidão. Aqui está a prova! Carlos não é só um informante. Ele é o verdadeiro chefe da organização. A confissão dela explodiu como um foguete e a agitação no bar se intensificou. Tiago mal conseguiu processar. Não! Você está mentindo! Gritou, o coração acelerando. O homem que ele admirava, que sempre fora seu apoio, agora se revelava um traidor. As vozes se misturavam. O bar agora era uma lufada de caos. Mentes trabalhando para entender o que estava acontecendo. Cada frase mais intensa que a anterior. Carlos estava paralisado, mas o olhar dele se foi do desespero para a fúria. Você não sabe o que está dizendo. A voz dele rugiu, mas soava vazia. Silvana se inclinou, os olhos brilhando de determinação. Se você está sendo tratado como um criminoso, Carlos, então não tem como escapar. Eu sei o que você fez. Os murmúrios aumentaram. Tiago se afastou, lutando contra a oscilação de emoções. Por que tudo havia mudado tão rápido? Olhou para Sofia, que parecia em estado de choque. A mulher da entrada, a mãe de seu amigo, estava balançando a cabeça, lágrimas nos olhos. Você não sabe quantas vidas ele destruiu! Gritou, a voz cheia de dor. Diversas reações ecoaram entre a multidão. Espanto, dúvida, raiva. O bar já não era mais um espaço familiar, mas um campo de batalha de verdades e mentiras. A intensidade do momento crescia a cada segundo. E então o inesperado aconteceu. Um homem encapuzado, uma sombra que tinha ficado à margem, levantou-se repentinamente. Seus olhos eram frios como gelo. Chega! A voz dele ressoou e o bar congelou. Ele levantou um objeto brilhante. Não era uma arma, mas uma câmera. E se eu disser que tenho tudo gravado? O shot ficou estampado nas feições de todos. O quê? Tiago questionou, o choque se espalhando entre os presentes. Atenção total focada no homem. Que gravação? Do que você está falando? A figura não hesitou. Eu estive aqui, em todas as reuniões, captando todos os momentos. Carlos? Você é mais do que um informante. Você tem um plano. Um grande plano. Ele focou os olhos em Carlos, que agora estava nervoso. Mas uma chispa de surpresa brilhava em seu olhar. Tiago lutou para processar. A gravação poderia mudar tudo. O que você quer? O homem sorriu. Um sorriso que não chegava aos olhos. Liberdade em troca de verdade. Todos vocês querem saber quem é o verdadeiro Carlos. Mas a verdade é muito mais assustadora. Carlos parecia pronto para explodir. Você não sabe do que está falando. Isso é loucura. Mas havia um tremor na voz dele que não passou despercebido. Tiago se aproximou da figura. Qual é o seu jogo? O que você quer de nós? Eu quero que vocês vejam o que está acontecendo. A corrupção que não é só aqui, mas em todos os lugares. Carlos sabia disso. Ele é um mestre das sombras,
mas também um mentor para aqueles que ele enganou. O homem apontou a câmera em direção a Carlos. E você precisa decidir: vai continuar nessa teia de mentiras ou cair na realidade? Os murmúrios tornaram-se sussurros, e sussurros tornaram-se gritos. Não! Isso é ridículo! Carlos disse, as palavras quase um grito. Eu sou um informante! Mate essa mentira! Em suas mãos, você sempre terá um caminho para se esconder. O problema é que entra muitas vezes no que você não pode mais controlar. O homem sorriu de forma desdenhosa. E como se estivesse ativando uma bomba relógio, o homem pressionou um botão na câmera. A tela iluminou, mostrando imagens do passado de Carlos. Momentos ele envolvido com pessoas discutindo planos obscuros. Risos misturados com gestos ameaçadores. O bar estava em silêncio. E o que era uma reunião caótica agora se tornara um julgamento. O mundo de Tiago desabava sobre ele. O que mais estava escondido? Ele olhou para Carlos, o semblante pálido e a respiração ofegante, e sentiu uma onda de traição misturada com compaixão. Você me usou? Perguntou Tiago, a dor tangível na voz. Cada palavra parecia infligir um golpe. Carlos colocou as mãos na cabeça, uma lágrima escapando. Não era assim. E no momento em que o clima atingiu o auge do desespero, uma nova figura entrou pela porta. Uma mulher com uma presença poderosa gritou: "Parado! Ninguém se mexe!" O coração de Tiago disparou novamente. Quem é essa? O que é isso? Ecoou na cabeça dele. Naquele instante, tudo caminhava para a catástrofe. A verdade poderia engolir a todos. O que mais estava em jogo? E mais importante, quem conseguiria sair dali vivo? O estrondo do metal ressoou mais alto que a poluição de gritos e confusão no bar. Tiago viu as armas levantadas. O medo tomou conta do lugar. "Corre, Tiago! Vai!" Sofia gritou. Mas ele estava paralisado. Como em um filme, o tempo parecia desacelerar. Carlos estava cercado. "Fuja!" O desespero contorcia a voz de Sofia. Mas o olhar de Tiago se fixou em Carlos. O homem diante dele parecia tão diferente do tio que ele conhecia. As cores do bar se tornaram mais sombrias. O clima denso e sufocante. Cada movimento era um eco de medo. E Tiago sentiu o coração acelerar. O amigo de infância, o tio que sempre fora um pilar de sua vida, agora se via preso em uma situação que parecia um pesadelo. Num movimento brusco, um homem encapuzado se acercou de Carlos. "Você deveria saber que sua hora chegou, informante." A voz dele era como um veneno, cortante, tão fria que fez Tiago tremer. A visão dos homens armados parecia um túnel que se fechava ao redor dele. Como tudo havia chegado a esse ponto? Silvana, que até então se mantinha em silêncio, agora parecia intensa. "Carlos, não exponha!" "Sua vida!" Ela gritou, e a tensão aumentou. Tiago queria entender, mas as peças do quebra-cabeça não se encaixavam. O que mais estava em jogo aqui? O caos estava se instalando. Os gritos de pessoas e o barulho das mesas sendo derrubadas criavam uma sinfonia de pânico. Tiago viu a mulher que entrara, a mãe do amigo, e a angústia no rosto dela. O que mais poderia acontecer? Foi então que tudo se desdobrou de forma abrupta. O homem encapuzado, uma sombra que tinha ficado à margem, levantou-se repentinamente. Seus olhos eram frios como gelo. "Chega!" A voz dele ressoou e o bar congelou.
Ele levantou um objeto brilhante. Não era uma arma, mas uma câmera. E se eu disser que tenho tudo gravado, o choque ficou estampado nas feições de todos. O quê? Tiago questionou, o choque se espalhando entre os presentes. Atenção total focada no homem. Que gravação! Do que você está falando? A figura não hesitou. Eu estive aqui, em todas as reuniões, captando todos os momentos. Carlos, você é mais do que um informante. Você tem um plano. Um grande plano. Ele focou os olhos em Carlos, que agora estava nervoso. Mas uma chispa de surpresa brilhava em seu olhar. Tiago lutou para processar. A gravação poderia mudar tudo. O que você quer? O homem sorriu. Um sorriso que não chegava aos olhos. Liberdade em troca de verdade. Todos vocês querem saber quem é o verdadeiro Carlos, mas a verdade é muito mais assustadora. Carlos parecia pronto para explodir. Você não sabe do que está falando? Isso é loucura! Mas havia um tremor na voz dele que não passou despercebido. Tiago se aproximou da figura. Qual é o seu jogo? O que você quer de nós? Eu quero que vocês vejam o que está acontecendo. A corrupção que não é só aqui, mas em todos os lugares. Carlos sabia disso. Ele é o mestre das sombras, mas também um mentor para aqueles que ele enganou. O homem apontou a câmera em direção a Carlos. E você precisa decidir. Vai continuar nessa teia de mentiras ou cair na realidade? Os murmúrios tornaram-se sussurros e sussurros tornaram-se gritos. Não! Isso é ridículo! Carlos disse. As palavras quase um grito. Eu sou um informante. Mate essa mentira! Em suas mãos, você sempre terá um caminho para se esconder. O problema é que entra muitas vezes no que você não pode mais controlar. O homem sorriu de forma desdenhosa. E como se estivesse ativando uma bomba relógio, o homem pressionou um botão na câmera. A tela iluminou, mostrando imagens do passado de Carlos. Momentos. Ele envolvido com pessoas discutindo planos obscuros. Risos misturados com gestos ameaçadores. O bar estava em silêncio. E o que era uma reunião caótica agora se tornara um julgamento. O mundo de Tiago desabava sobre ele. O que mais estava escondido? Ele olhou para Carlos, o semblante pálido e a respiração ofegante, e sentiu uma onda de traição misturada com compaixão. Você me usou? Perguntou Tiago, a dor tangível na voz. Cada palavra parecia infligir um golpe. Carlos colocou as mãos na cabeça, uma lágrima escapando. Não era assim. E no momento em que o clima atingiu o auge do desespero, uma nova figura entrou pela porta. Uma mulher, com uma presença poderosa, gritou: "Parado! Ninguém se mexe!" O coração de Tiago disparou novamente. Quem é essa? O que é isso? Naquele instante, tudo caminhava para a catástrofe. A verdade poderia engolir a todos. O que mais estava em jogo? E mais importante, quem conseguiria sair dali vivo? A mulher avançou, os olhos fixos na multidão. Eu sou a verdadeira conexão. A frase soou como um trovão, seus olhos atravessando Tiago. Carlos não é apenas um informante ou um traidor. Ele é o verdadeiro líder de uma rede que vai muito além do que vocês imaginam. Era tudo parte do plano. Tiago sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O que você está dizendo? Como assim, líder? As perguntas se aglomeravam em sua mente, mas a aterradora realidade começava a se mostrar. A verdade é que eu sou a única que pode te proteger, Tiago. Ela continuou. E você está mais envolvido do que pensa. A conexão é mais profunda. E todos aqui têm um papel a desempenhar. Se não se unirem agora,
As consequências não serão apenas suas, mas de todos que amam. A reação foi imediata. As expressões mudaram, pessoas hesitantemente dando um passo para trás. Tiago podia sentir o chão se abrir sob seus pés. Ele havia duvidado de Carlos, mas essa nova reviravolta fez suas certezas se despedaçarem. Espera, o que você quer dizer com isso? Ele questionou, a voz trêmula, já sabendo que a resposta poderia arrastar sua vida por completo para um abismo. A mulher olhou diretamente em seus olhos. Você vai ter que escolher, Tiago. Ficar e enfrentar a verdade ou correr e deixar que isso consuma quem você ama. E com isso, o mundo ao redor dele mergulhou mais profundo na escuridão da dúvida, deixando Tiago com um único pensamento. Quanto mais ele soubesse, pior poderia ser. Tiago ainda estava tentando processar tudo o que acabara de ouvir. As palavras da mulher pairavam no ar, pesadas. Como chumbo! O bar estava em um silêncio absoluto. A tensão era tão densa que parecia possível cortá-la com uma faca. Para cada pergunta, uma resposta cruel se escondia. Ele sentia a adrenalina pulsando, tornando o ambiente quase insuportável de se estar. Eu estou mais envolvido do que eu penso? O pensamento girava na cabeça de Tiago. Sofia segurava seu braço e seu olhar estava fixo em Carlos, agora aparentando desespero e raiva. As expressões de todos os presentes variavam entre incredulidade e medo. Era como se as paredes do bar estivessem se movendo, empurrando todos para mais perto da verdade. E da traição! Escutem! A mulher exigiu, sua voz firme, quase uma ordem. Se vocês não se unirem agora, o que está por vir vai devorar não apenas vocês, mas todos que vocês amam. Tiago respirou fundo o peso dessas palavras. O que mais estava escondido? Mas antes que pudesse pensar, um barulho ensurdecedor interrompeu a conversa. A porta do bar se abriu de uma vez. Entrou uma figura alta, encapuzada, com um olhar que poderia matar. Tiago sentiu um frio na espinha ao reconhecer a voz. Você pensou que podia escapar de mim, Carlos? A voz era como um eco que ressoava dentro da sua cabeça. Era Bruno, um antigo conhecido de Carlos, envolto em uma reputação sombria. Os sussurros da multidão se intensificaram. Bruno não estava sozinho. Ele tinha mais 3 homens com ele, cada um com uma arma em punho. Carlos ficou paralisado. O que você está fazendo aqui? Sua voz tremia e Tiago poderia jurar que ele estava suando frio. O ambiente virou um campo de batalha instantâneo. Estou aqui para pegar o que é meu. Bruno sorriu, mas não havia calor no sorriso. Tiago sentiu um nó se formar na garganta. Se Bruno estava ali, isso significava que o jogo havia mudado. Me diga onde está o dinheiro que você roubou. E quem sabe, deixo você e seus amigos em paz. O tempo pareceu parar. O bar estava em um caos silencioso, como uma cena congelada em um filme. Carlos, temeroso, olhou de Bruno para o rosto de Tiago e de volta para a mulher. Você não entende. Isso não é o que você pensa. Bruno deu um passo à frente, sua boca retorcendo-se em um sorriso maligno. Eu sei exatamente do que se trata. Você enganou todos aqui, Carlos, mas não a mim. A tensão se espalhou como uma onda. Tiago sentiu o chão se mover sob seus pés. Foram segundos que pareceram uma eternidade. As armas foram levantadas e Tiago pôde sentir cada batida do próprio coração. O que você está tentando dizer? Tiago finalmente conseguiu perguntar, seu tom tingido de desespero.
Bruno se virou para ele, como se estivesse esperando essa pergunta. Carlos não é apenas o informante. Ele é o coração da opção. Ele me fez prometer lealdade, mas eu não o deixaria escapar assim. E você, meu amigo, está em uma posição bem complicada. Ele apontou para Tiago, um sorriso cruel estampado no rosto. Tiago não sabia o que fazer. O que mais Carlos havia escondido? Mas assim que a verdade estava prestes a se desenrolar, houve uma explosão de som. O vidro da janela quebrou com um impacto brutal. Todos gritaram e se abaixaram, e Tiago se viu empurrado para o chão. Os homens de Bruno se espalharam, mas nas sombras da confusão, Tiago viu algo que o fez prender a respiração. A mulher, que parecia ser uma aliada, levantou uma arma de algum lugar sob seu casaco. A disposição dela mudou e Tiago sentiu que tudo estava prestes a colapsar. Carlos, você sempre foi o plano B. O que você tinha sobre mim? A mulher gritou, sua voz cortando através do pânico. O olhar de Carlos, que já havia assumido um ar desolado, agora misturava-se com uma nova camada de terror. A verdade estava prestes a vir à tona, e ele sabia que não havia como escapar. Era uma tempestade de traição e revelações, uma teia de mentiras que todos estavam prestes a descobrir. A mulher apontou a arma para Carlos e gritou: "É hora de encarar as consequências!" E nesse momento, Tiago entendeu que nada mais era como parecia. A verdade poderia não só acabar com Carlos, mas com todos ali presentes. O que acontecerá em seguida? Quais segredos ainda existiam, escondidos sob a superfície, esperando para serem revelados? Carlos ficou paralisado. A mulher, com a arma apontada, respirava pesadamente. É hora de enfrentar a realidade, Carlos. A tensão no bar subiu como uma onda, cada olhar fixado na cena dramática que se desenrolava. Tiago sentiu o coração pulsar em sua garganta. Bruno sorriu. Olha só! Todos aqui reunidos para o grande espetáculo. Você não tinha ideia do que estava se metendo, não é? E agora, todos nós estamos em perigo por sua causa. O brilho na arma refletia o pânico no rosto de Tiago. Espere! Existe uma maneira de resolver isso! Carlos implorou, a voz embargada. Tiago viu as lágrimas nos olhos do tio, e mesmo em meio ao caos, um lampejo de compaixão se acendeu dentro dele. Não, não existe! A mulher desafiou. Você se vendeu, Carlos! Você era o traidor no meio de tudo isso. As palavras cortaram como facas, revelando o que todos já suspeitavam. Tiago sentiu um nó na garganta. A imagem de seu tio como um herói despencava. A tensão crescia. Carlos, o que você escondeu de mim? Tiago gritou, mais por impulso do que por clareza. Olhar para Carlos era como olhar para um novo desconhecido. Uma nova batida na porta interrompeu tudo. Era a polícia. O som de sirenes ecoou e o ambiente se transformou em um frenesi. Os homens armados de Bruno se entreolharam, confusos. A mulher fez menção de escapar, mas Carlos, em um último lampejo de coragem, afirmou: "Se você puxar esse gatilho, tudo estará perdido." A luz do bar piscou e uma sombra se moveu rapidamente. Silvana aproveitou a distração e avançou, derrubando a arma da mulher. Um tiro disparou em um estampido brutal e todos se encolheram. Quando o eco se dissipou, a mulher estava no chão, a arma escapando da sua mão. O silêncio parecia gritar. Carlos se virou para Tiago, desesperado. Você tem que acreditar em mim. Estava tudo sob controle até Bruno.
As palavras dele tropeçavam, derrotadas pela confusão. E você acha que ainda há controle agora? Tiago respondeu, o nó na garganta endurecendo. O oficial de polícia entrou, armamento em punho, ordenando que todos se deitassem no chão. A adrenalina tomou conta de Tiago. O que aconteceria a seguir? O ambiente estava tomado por gritos e pedidos. Fique calmo, todos nós queremos apenas paz, disse um dos policiais enquanto olhava diretamente para Carlos. Tiago sentiu a tensão em seu corpo, mas também havia um ínfimo lampejo de esperança. Os policiais poderiam ser a linha de defesa que ele precisava. Carlos, percebendo a circulação da situação, levantou as mãos, os olhos marejados. Eu não sou mais o que você pensa que sou. Preciso da sua ajuda. Mas a polícia, já em alerta máximo, não estava disposta à negociação. Silvana, o que você sabe sobre essa situação? Gritaram os policiais, e o peso da escolha se abateu. Silvana, com a coragem brotando, respondeu: Carlos pode não ser o vilão que pensam. Ele estava jogando um jogo muito mais perigoso, tentando expor a corrupção. Tiago se viu em um impasse. O que mais poderia ser verdade? Ele olhou para Carlos, procurando respostas nos olhos dele. O tempo parecia parar. O que devemos fazer agora? Ele perguntou. Unam-se, combata a corrupção desde dentro. Dessa forma, não será nós contra eles, mas todos vocês, juntos. Carlos disse, a determinação voltando ao seu olhar, enquanto a polícia cercava o lugar. As palavras de Carlos ecoaram em Tiago. Ele percebeu que, apesar das hostilidades, um laço mantinha todos ali. Ali estava fraqueza e força. Uma conexão mais profunda que qualquer denúncia ou traição. E, em um momento de força, Tiago tomou uma decisão. Ok, vamos lutar juntos! Com isso, as vozes da polícia se misturaram aos murmúrios da multidão. A luta ainda não havia terminado, mas havia esperança de um novo começo. Tiago se despedia de um capítulo da vida, todos dispostos a trabalhar pela verdade. Ele não sabia o que o futuro guardava, mas uma coisa era certa: o que foi revelado naquela noite mudaria tudo. E aí, você percebeu como a história pode ser repleta de surpresas e reviravoltas? Tem que ficar ligado. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a trazer mais conteúdos incríveis. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Este é o momento para demonstrar seu apoio e fazer parte dessa jornada conosco. Vamos lá!